Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 1 até o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ele lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem, os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Gostaria de orar pela vida da Bruna. Gostaria de orar pela vida do Heraldo, que é filho da irmã Catarina, uma irmã que nos acompanha ali do Paraná. Eu quero orar pela vida dele. Teve um infarto, mas já está se recuperando, fez uma cirurgia, está se recuperando já em casa. Vamos orar para que ele tenha a recuperação completa. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças pela tua palavra poderosa. Graças, Senhor, por estarmos reunidos esta noite em nome de Jesus. É uma alegria a gente poder se reunir, ó Deus, para exaltar o teu nome, cultuar ao Senhor, apresentar os nossos louvores, a nossa oração, ouvirmos a palavra, que tudo seja para a glória, honra, exaltação e louvor do Senhor somente. Queremos colocar a vida da Bruna nas tuas mãos para que ela possa logo passar por essa fase que está sendo difícil, mas que ela tenha os nutrientes necessários no organismo para o bebê, que ela possa, ó Deus, estar bem, Senhor, ó Deus, e melhorar do estômago. Estenda as tuas mãos. Abençoe também a vida do Heraldo, ó Pai, que ele possa ter uma recuperação plena, completa desta cirurgia que ele fez, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre a vida do Heraldo. Ó Deus, fortalece a vida dele. Senhor amado, nós queremos pedir que a tua palavra venha falar ao nosso coração, ó Deus, que ao refletirmos sobre a tua palavra, esta reflexão, ó Deus, possa de alguma forma nos ensinar, nos trazer mais uma consciência verdadeira da palavra do Senhor e das atitudes cristãs. Fortalece a cada um, ó Pai, que está aqui esta noite. Abençoe os demais irmãos que não puderam vir, aqueles que nos acompanham pela internet, que tudo seja para a glória, honra e louvor do teu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos, pedindo e te agradecendo. Amém. Glória a Deus por tudo. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a experiência do reino com poder. Cada dia mais eu percebo que nós precisamos, pelo menos, de 2 elementos
na nossa vida. Precisamos estar envolvidos com dois elementos principais para dar sentido à nossa vida, como cristãos. Precisamos estar envolvidos com o reino de Deus e precisamos estar envolvidos com o poder de Deus. É o reino de Deus se manifestando em nós e é o poder de Deus se manifestando em nós. A igreja deve viver o reino e deve viver o reino com poder. Porque Jesus nos deu poder. Ao subir aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então, saiam para todos os lugares e vão ser minhas testemunhas. Então, o reino se estabelece no poder, e o poder dá eficácia ao reino. Precisamos do reino e precisamos de poder. É interessante esse texto, porque ele relata a transfiguração de Jesus, que nós conhecemos, que eu já tive a oportunidade de pregar várias vezes nesse texto. Mas é interessante que antes da transfiguração, nós temos uma afirmação de Jesus. Jesus diz aos seus discípulos: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Ele une o aspecto do reino com o poder. E, curiosamente, ele diz: alguns dos que aqui estão não vão morrer antes de ver o reino de Deus vindo com poder. A que Jesus se referia aqui? Bom, várias são as respostas que se pode buscar, porque ele não esclareceu. Mas na sequência de Marcos, eu creio que nós temos uma pista para isso. Porque diz o texto na sequência, após ele dizer que alguns dos que ali estariam não morreriam sem ver o reino de Deus vindo com poder, diz que 6 dias depois, ele tomou Pedro, Tiago e João e os levou para o monte, onde ocorreu a transfiguração, e ali, creio eu, que eles de alguma forma viram o poder de Deus, viram o reino de Deus vindo com poder sobre a pessoa de Jesus. Talvez seja isso que Jesus esteja se referindo quando diz que alguns daqueles que estavam ali iriam ver o reino de Deus vindo com poder. Então eu começo a pensar a partir daí que se tem algo que nós precisamos é ter essa experiência do reino de Deus vindo com poder. E para estarmos inseridos no reino de Deus vindo com poder, há algumas coisas que precisam ser observadas. Porque o reino de Deus que vem com poder só pode ser experimentado em nós se, em primeiro lugar, nós formos conduzidos por Cristo. O texto diz que Jesus falou sobre o reino de Deus vindo com poder. O texto diz que Jesus profetizou, dizendo que
o reino de Deus viria com poder e que alguns dos que ali estavam não morreriam sem ver. E o texto também diz que Jesus tomou, 6 dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João. E ali eles têm a experiência no Monte da Transfiguração. É importante notarmos que não há como experimentar, não há como vivermos, não há como tocarmos no reino de Deus com poder, sem a ação poderosa de Jesus. Assim como Pedro, Tiago e João precisaram ser tocados, conduzidos por Jesus, tomados por Jesus, para terem a experiência do reino, nós também precisamos ser tocados, conduzidos, guiados por Jesus. Precisamos ser transpassados pela profecia de Jesus. Precisamos ser removidos do nosso estado pela ação de Jesus. O reino de Deus só pode ser experimentado quando há uma intervenção sobrenatural de Jesus na nossa vida. Se Cristo não nos tomar, como tomou Pedro, Tiago e João, nós nunca teremos a experiência do reino de Deus com poder. Se Cristo não nos conduzir ao monte, como conduziu Pedro, Tiago e João, nós não teremos condições de tocar no reino de Deus, de ter a experiência do reino de Deus e do poder de Deus. Nós dependemos, e aqui está a nossa ineficiência, a nossa incapacidade, a nossa insuficiência para tocarmos no celestial. Aqui está a nossa pequenez diante da grandiosidade das coisas celestiais. Aqui está a nossa incapacidade de por nós mesmos conseguirmos tocar, conseguirmos adentrar ao reino, conseguirmos ter a experiência do poder. A nossa incapacidade. Cristo precisa tomar, Cristo precisa pegar os 3 e levar com ele para o monte, para que eles tenham a experiência. Isto mostra que eu e você somos absolutamente, em questões espirituais, nós somos absolutamente dependentes do Senhor. Não tem como subirmos o monte se Cristo não nos tomar. Não tem como chegarmos às instâncias da espiritualidade se Cristo não nos levar. Não tem como a gente chegar lá se Cristo não nos conduzir. Não é pelas nossas forças, não é pelo nosso esforço. Nós temos orado e buscado e pedido um avivamento. Essa é a nossa parte, mas a gente não consegue ir além disso. A gente não consegue dar o passo seguinte. Aliás, os avivamentos que eu já vi na história aconteceram de forma assim repentinamente. Claro, houve pessoas orando, buscando, mas de repente o Senhor parece que os conduziu àquele tipo de ação e de alguma forma o Senhor derramou o poder. Eu estou lendo uma biografia, me interesso muito pela história do Mário Roberto Lindstrom, que foi um dos fundadores do Avivamento Bíblico. Ele era um metodista, e acho que é porque eu cresci ouvindo meu tio falar muito de Mário Roberto, e eu tinha muita vontade de escutar, de assistir uma pregação de Mário Roberto, e nunca tive esse privilégio. Ele já passou para o Senhor. Eu já até procurei na internet se eu encontro pregações dele, nunca tive esse privilégio. Mas meu tio falava muito de Mário Roberto, e isso trouxe ao meu coração uma curiosidade espiritual por esse homem
que, segundo meu tio, só de subir no púlpito, as pessoas já eram cheias do poder de Deus. E eu então consegui encontrar uma biografia dele, autobiografia, quando ele escreveu, mas alguns irmãos pegaram e remodelaram, então inseriram a filha falando, e ficou uma biografia e autobiografia. E ele conta que nos anos 40 e 50, foi quando Deus começou a derramar um poder especial sobre os Estados Unidos, sobre os missionários e sobre o Brasil. E foi na década de 40, 1947, quando ele funda o Avivamento Bíblico, porque eles eram um grupo de jovens que estavam estudando na Faculdade Metodista, na Rude Ramos, lá em São Paulo, onde eu também estudei. E nessa época eles começaram a ter uma experiência com Deus. E Deus começou a enchê-los do Espírito, e aí foi uma história maravilhosa. Mas eu percebo, lendo aquela biografia, que é algo do Senhor. O Senhor pegou e o Senhor levou para o monte. O Senhor conduziu para o monte. Eles, claro, oravam e buscavam, mas teve um momento que foi sobrenatural, que Deus simplesmente levantou pessoas nos Estados Unidos, na década de 40 e 50, missionários, começaram a ter uma experiência de avivamento, ser cheios do poder de Deus, e isso começou a espalhar pelo Brasil, começou a espalhar pela cidade de São Paulo, e a graça e a unção de Deus foi derramada. Parece-me que Jesus simplesmente pegou e levou para o monte, e pronto. Então eu começo a pensar que nós devemos fazer a nossa parte de orar e de buscar, mas se Jesus não nos conduzir ao monte, a gente não tem experiência, porque é algo sobrenatural, não é do homem, não é pelo esforço humano, não é algo sobrenatural. Então nós devemos orar para que o Senhor, de alguma forma, nos conduza, nos tome, como ele tomou Pedro, Tiago e João, nos tome e nos leve para a experiência do reino com poder. Esta é a minha oração. Precisamos ser conduzidos, porque o reino de Deus só pode ser experimentado com poder quando nós somos conduzidos por Jesus. Essa é a primeira observação. Segunda observação, o reino de Deus também só pode ser vivenciado com poder quando nós temos uma experiência com a totalidade da palavra que aponta para Jesus. A totalidade da palavra. Porque a totalidade da palavra aponta para o Filho. Vejam vocês que nessa experiência, quando Pedro, Tiago e João chegam no monte e de repente eles começam a ver que alguma coisa começa a mudar e as vestes de Jesus começam a ficar brancas e brancas e brancas e brancas e de repente começam a brilhar, poder está acontecendo ali, mas aparecem dois personagens intrigantes, Moisés e Elias. E Moisés e Elias conversam com Jesus. Vejam vocês que situação mais pitoresca, que elemento mais fantástico. De repente eles estão ali e personagens que viveram, Moisés no mínimo, viveu há 1500 anos antes daquele fato dos discípulos. Né? Moisés mais ou menos viveu em 1450, 1500 antes de Cristo. E Elias, nem sabemos exatamente a data que Elias viveu, mas nós sabemos que Elias não morreu. Elias subiu ao céu, foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. Seria uma boa opção para nós que não queremos passar pela morte, né? Já pensou que delícia? Nós estamos andando aqui, de repente vem um redemoinho e nos tira, e numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e nos separa das pessoas, e a gente sobe ao céu no redemoinho, sem morrer. Aleluia! Coisa de pentecostal, abençoado. Glória a Deus. Elias,
E aí então, mas Moisés morreu e Deus o sepultou, escondeu o corpo dele do diabo, e nem o diabo sabe onde está o corpo de Moisés. Mas de repente aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Que cenário mais estranho. Mas é interessante observarmos que as coisas na Bíblia não são por acaso. Moisés e Elias são dois personagens que representam a totalidade das escrituras até então escritas. Porque Moisés e Elias representam o Antigo Testamento, e até então só tinha o Antigo Testamento. Lembrem vocês que Jesus se referiu ao Antigo Testamento como a lei e os profetas. A lei e os profetas duraram até João. Moisés é uma representação da lei, porque ele subiu ao Monte Sinai, ele recebeu os 10 mandamentos, ele recebeu a lei de Deus e trouxe ao povo. E Elias é uma representação da voz profética. Então são dois personagens muito representativos para o povo de Israel, Moisés e Elias. Então a lei e os profetas era uma representação de todo o Antigo Testamento. Era assim que às vezes eles chamavam as escrituras que nós chamamos de Antigo Testamento, eles chamavam de leis e profetas. Às vezes eles chamavam de leis, profetas e escritos. Às vezes só de leis e profetas. Eram divisões que os judeus faziam para o Antigo Testamento, que era a escritura que nós tínhamos até então, porque o Novo Testamento vai ser escrito depois. Então veja bem que aparece Moisés e Elias, representando em geral o Antigo Testamento. E esses estão conversando com Jesus. Essa imagem é fundamental para entendermos que ser inserido no reino de Deus com poder significa estar diante da lei e dos profetas. Ou seja, estar diante da totalidade da palavra de Deus revelada. Até então só havia a lei e os profetas. Eles estavam diante da palavra de Deus revelada, a totalidade. Não era só a lei, não era só os profetas. Não eram só os salmos, não era só o Pentateuco. Era a lei e os profetas. Era Moisés e Elias. Isso é importante ser observado porque existem movimentos hoje que têm a tendência de seccionar a palavra de Deus. E por que se faz esse movimento hoje no meio cristão? Porque é muito difícil em nossos dias termos um compromisso com a totalidade da palavra de Deus. As pessoas seccionam, isso aqui é bom, isso aqui deixa para lá, não tem mais nada a ver com a gente, vamos seguir o caminho. Se queremos experimentar o reino de Deus com poder, nós precisamos de um compromisso com a totalidade da palavra de Deus. Ou seja, leia a palavra de Deus como um todo. Não é para ler só um livro da Bíblia. Se fosse só um livro, teria só um livro. Mas são 66 livros que estão na sua mão. E todos eles são importantíssimos para mim e para você. Leia a palavra de Deus como um todo. Se você quer experimentar o reino com poder, você precisa olhar para a palavra como um todo, não seccioná-la. Aprenda com a palavra do começo ao fim. No Antigo Testamento, embora nós não estejamos mais debaixo da lei, para guardar a lei como uma aliança, nós temos no Antigo Testamento princípios maravilhosos revelados pela lei de Deus. Aliás, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, verso 12, que de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. O próprio Paulo, a Bíblia diz que aquilo que foi escrito para o nosso proveito. Então nós não podemos deixar nada da palavra de Deus de lado, nada. A palavra como um todo deve ser apreciada, seguida, entendida e vivenciada. Não existe isso de os evangelhos são mais importantes do que as cartas de Paulo, de Pedro, de João. Não existe isso.
A palavra como um todo deve ser observada no reino de Deus com poder, como um todo. Não existe essa ideia de dizer, bom, o que Jesus disse nos evangelhos é bom. O que Paulo disse é uma interpretação que está sujeita. Nada disso. As pessoas que fazem essa secção é porque talvez tem coisas em Paulo que lhes incomoda, porque vai mexer com a interioridade humana e às vezes com o nosso pecado. O mesmo Jesus que falou nos evangelhos, falou através de Paulo, porque Paulo diz: aquilo que eu escrevi, eu aprendi do Senhor, não foi dos homens. Então, o mesmo Espírito Santo que inspirou Mateus, Marcos, Lucas e João para escrever o Evangelho, esse mesmo Espírito Santo inspirou Paulo para escrever Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão e talvez até Hebreus. O mesmo. O mesmo Espírito Santo que estava em Paulo também estava em Moisés, quando escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o mesmo. Nós temos que entender o que é a antiga aliança no aspecto de nós não estamos mais debaixo do pacto da lei para guardarmos a lei. Mas a lei não deixou de ser boa e santa e não deixou de ser a palavra de Deus. Então, o que eu vou fazer com a lei? Eu não vou cumprir a lei, porque Cristo já cumpriu, mas eu vou observar os princípios da lei que vão me ensinar sobre quem é Deus, sobre como o ser humano deve se relacionar com Deus. O princípio da lei revela Cristo. Então, não há isso de pessoas que querem só. Eu quero só ler os salmos. Salmo tá bom. Eu gosto só de ler salmos. Outro diz, não, eu quero só ler os evangelhos, porque é os evangelhos que é a palavra de Deus. Não há um cânon dentro do cânon. Não há. A palavra de Deus como um todo precisa ser observada como revelação de Deus para nós. Tem gente que diz, não gosto de ler Apocalipse. Está perdendo. Porque Apocalipse, vocês sabiam que Apocalipse é o único livro da Bíblia que tem uma promessa exclusiva para quem lê o livro? É o Apocalipse que diz, bem-aventurado aquele que lê. Aqui está escrito nesse livro. Você pode não entender o Apocalipse completamente, porque é um livro muito complexo. Mas você deve ler, estudar, deve ler e praticar aquilo que você entende. Porque a palavra de Deus como um todo precisa ser observado. Vejam que Jesus é visto, mas é visto na companhia de Moisés e Elias. Agora percebam que a totalidade da palavra tem que conduzir a Jesus. Então, quando eu leio Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Salmo, Provérbios, quando eu leio Mateus, Marcos, quando eu leio Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Apocalipse, quando eu leio a palavra, a totalidade da palavra, tem que me conduzir a Jesus, porque Moisés e Elias estão diante de Jesus. A palavra como um todo deve ser observada. Mas a palavra como um todo deve me conduzir a Cristo. Porque se a palavra como um todo não me conduz ao Senhor Jesus, então eu me torno um teólogo da palavra, mas eu nunca toco em Jesus. Eu posso ler e estudar a palavra e me tornar um PhD em Bíblia, mas não tocar em Jesus. Eu não cumpri o propósito. Moisés e Elias estão diante do Senhor. A palavra tem que conduzir a Cristo. Por que que eu leio a Bíblia, irmãos? Por que que eu estudo a palavra de Deus? Eu estudo com o objetivo da palavra estar cada vez mais me levando a Cristo.
Me levando em que sentido? Me levando a parecer com Cristo, me levando a ser um imitador de Cristo, me levando a ter o perfume de Cristo, me levando a ter a mente de Cristo, me levando a ter as decisões de Cristo, me levando a ter os objetivos de Cristo. Então a palavra por si só, se ela não me conduzir a Cristo, ela não serve para mim, porque eu viro um teólogo da palavra, mas não chego aonde a palavra quer me levar. Moisés e Elias estão diante de Cristo. E o destaque do texto é Cristo. O destaque do texto é Cristo, não é Moisés e Elias. Porque o destaque da igreja não é a Bíblia, é Cristo. A Bíblia é a revelação de Cristo, que deve nos conduzir a Cristo. Tem gente que é expert na Bíblia, mas está longe de Cristo. Não adianta nada. Eu devo ler a Bíblia para conhecer Cristo. Eu devo ler a Bíblia para me aproximar de Cristo. Eu devo ler a Bíblia para saber o caminho que eu vou tomar em direção a Cristo. No seminário de teologia, da onde eu venho, está cheio de gente conhecedor da Bíblia, mas nem todos talvez conhecem a Cristo, que é a palavra de Deus. Uma coisa é você conhecer a Bíblia de cor, outra coisa é você ter uma experiência com Cristo. É óbvio que quem tem uma experiência com Cristo está relacionado com a palavra. Mas nem todo mundo que conhece Bíblia tem experiência com Cristo. Moisés e Elias estavam lá, mas eram as vestes de Cristo, e somente de Cristo que resplandeciam. Moisés e Elias estavam lá, mas somente as vestes de Cristo é que chamavam a atenção. Moisés e Elias estavam lá, mas eles estavam lá, não era para conversar com os outros apóstolos, porque não diz que eles conversaram com os apóstolos, eles conversavam com Cristo, porque o centro é Cristo. O irmão não orou aqui, o centro é Cristo. O centro é Cristo. A Bíblia indica para Cristo. A Bíblia não está lá para resolver meu problema, a Bíblia está lá para apontar Cristo. Cristo é o centro. Como diriam os uruguaios, Cristo é a resposta. Uma igreja que tinha no Uruguai. Cristo é a resposta. O centro é Cristo. A Bíblia aponta para Cristo. Então, para eu entrar no reino, para eu ter uma experiência com o reino do poder, eu tenho que considerar a totalidade das Escrituras como revelação de Deus para mim. E quando a Bíblia falar para mim, Everson, essa atitude é pecado, eu não tenho que ficar, será que Jesus falou sobre isso? Se não falou, é relativo, não é relativo? Se falou que é pecado, eu tenho que me abster, porque a totalidade da Bíblia é a revelação de Deus para mim e para você. Você não tem que ficar questionando se o que Paulo falou está de acordo com o que Jesus, misericórdia. Paulo não está contra Jesus. Hoje em dia nós temos essa tendência, isso eu estou falando aqui, porque nós temos uma tendência muito forte que nós estamos acompanhando. E agora estou tendo que perder tempo estudando um monte de coisas para tentar trazer argumentação, porque as pessoas começam a entrar por um outro caminho, e daqui a pouco, não, isso aqui foi lá para a época de Moisés, isso aqui para a época de Paulo, e o que ficou para nós? Ficou uma coisa etérea, assim, uma coisa meio descabida, Deus é amor, vamos lá, é isso que ficou para nós. Não, não ficou não. Para nós ficou seguir a paz com todo e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque para estarmos inseridos no reino, que vem com poder, nós precisamos ter a experiência com a santidade do Filho. A totalidade da palavra aponta para o Filho. E aí você olha para o Filho e tem a santidade no Filho. É interessante porque a visão que o quadro nos mostra na transfiguração é a visão de Jesus com vestes brancas. Mas não é só branca, preste atenção no texto, porque a Bíblia é perfeita. Não é só branca,
ele dá uma ênfase hiperbólica, se é que a gente vai falar da hipérbole, exagerada, para destacar a importância do elemento. Então ele diz: as vestes de Cristo se tornaram brancas como nenhum lavandeiro no mundo poderia deixar, e ainda resplandecentes. Ele junta todo o sabão em pó do mundo, ele junta todas as máquinas de lavar, ele junta todas as lavadeiras, ele junta todas as mulheres e homens que lavam roupas no mundo inteiro. Ele diz: vocês tudo, pode lavar, não vai conseguir chegar na brancura das vestes de Cristo. Agora, vocês sabem que quando está falando de coisas brancas, de veste branca, está falando do que simbolicamente? Não é por isso que eu vim com a camisa branca, não, agora que eu vi, né? Calhou. Mas está falando do que? A veste branca, essa aqui está muito longe de ser como aquelas vestes, mas a veste branca está falando da santidade. A brancura, na consciência simbólica da Bíblia, fala sobre santidade. Então a santidade de Cristo extrapola qualquer outra que qualquer pessoa possa ter. E é essa experiência do reino com a santidade que me reveste do reino e que me reveste de poder. Jesus é o centro, é o foco. Junto com ele tem lá Moisés e Elias. Jesus é visto conversando com eles. Isso tem muita coisa a nos revelar, com certeza. Mas é interessante porque o reino com poder se manifesta com a presença da santidade no Filho. As roupas eram brancas, de um branco inigualável. Não existe reino com poder sem a santificação que vem do Filho. Não existe. É por isso que as pessoas às vezes querem seccionar a Bíblia, porque santidade é uma coisa que, se você quiser ter na sua vida, tem que cortar muita coisa. E é Deus cortando. E Deus vai cortando amor a coisas que não deveria estar no seu coração, cortando coisas que você faz ou deixa de fazer. Deus vai cortando. Santidade é assim. Quando a gente fala em santidade, a gente está pensando em limpar. E quando está falando de uma roupa que vai ser limpa, vai passar o sabão, vai passar a bucha e vai arrancar a sujeira. Mas às vezes a sujeira está tão incrustada, às vezes está tão apegada, que quando você vai arrancar até esfola, não é assim? Você que tem filho pequeno, vai ver o pé do seu filho depois de lavar. Nunca fica branquinho, nunca fica, que eu acho que já encardiu. Se for lavar mesmo, como tem que ser lavado, vai esfolar. Porque a sujeira se apega, não é não? Santidade é isso. Às vezes, Cristo tem que dar uma esfolada para tirar algumas coisas. E dói, hein? Dói. Aí a gente secciona a Bíblia. Não, isso aqui não tem nada a ver. Vamos seccionar a Bíblia para se acomodar ao pensamento filosófico social. Ora, irmãos, com todo respeito, nós não temos nada a ver com pensamento filosófico social quando ele é contra a palavra. Não quero saber o que pensam as mentes da mídia quando elas são contra a palavra. Não existe reino com poder sem a santificação que vem com o Filho. Mário Roberto fala que um dos diferenciais que aconteceu naquela época na vida deles é que eles, além de buscar o poder de Deus, o revestimento do poder, também buscavam a santificação. E isso foi um diferencial. Mário Roberto conta que um dia ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele entrou numa casa.
E quando ele entrou numa casa, tinha uma criança paralítica na casa. E quando ele olhou para aquela criança, ele disse: isso não é nada, levanta. E a criança pulou e levantou. Ele não falou mais nada, só disse: isso não é nada, levanta. A criança levantou e saiu andando. E hoje essa criança é casada com um parente dele. Sem santificação não tem poder no reino. Não tem. A busca por Deus é uma busca que exige santidade. Sede santo porque eu sou santo. A santidade parece ser o tema dominante nessa expressão das roupas brancas. Hoje em dia se fala muito de evangelho, de igreja, de povo, de ajuntamento, de reunião, de teologia, de Bíblia, mas a santidade não parece ser muitas vezes enfatizada. Reino de poder não acontece sem a santidade do Filho, que atinge a nós. É o Cristo que segue resplandecente. É o Cristo que se mostra abundantemente santo. A palavra precisa levar a Cristo, e o Cristo santo leva à santificação. Palavra que não desemboca em santidade é mera especulação bíblica e teológica, que serve para muito pouco. Então, o reino de Deus com poder vem quando a gente é conduzido por Cristo, quando a gente tem a experiência com a totalidade da palavra que aponta para Cristo, e quando a gente se relaciona com a santidade do Filho, em último lugar, para a gente ir embora. O reino de Deus vem com poder quando a gente aprende a ouvir Cristo. O texto diz que naquele momento uma nuvem os envolveu e uma voz do céu deu uma ordem, fez uma afirmação e deu uma ordem. Este é o meu filho amado, ouçam-no, é a ordem. É preciso aprender a ouvir Jesus. A voz de Cristo deve ressoar em nosso coração. A voz de Cristo tem que ressoar em nós. As nossas orações precisam ser uma expectativa de ouvir a voz do Mestre falando conosco. Pior coisa que tem é conversar com uma pessoa que só quer falar, que não quer ouvir. Já conversaram com pessoa assim? Você vai conversar com ele, você passa 1 hora, ele está falando. 2 horas é ele que está falando. 3 horas é ele que está falando, você não consegue falar nada. Você vai falar um negócio, você fala meia frase, ele fala 728 bilhões de palavras. Não dá. Eu penso que às vezes as minhas orações são assim. Eu falo, não deixo o Senhor falar comigo. Eu não deixo Ele falar. Eu não sei, o Senhor deve estar cansado das minhas orações. Porque eu falo. Amém, Senhor, levanta e vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu não paro para ouvir o Senhor. A Ele ouvi, ouçam-no. Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Ouvir a Cristo é ter intimidade com o Senhor. Ouvir a Cristo é conseguir parar, silenciar a alma e dizer: eu quero te ouvir. O que o Senhor tem para falar na minha alma, no meu coração? Ouvir a Cristo é ter ouvidos para o Senhor. Ouvir a Cristo é obedecer à voz do Senhor. Ouvir a Cristo é conseguir ouvir, escutar o Senhor falar. No meio de tantos barulhos da nossa alma e da nossa mente. Nós somos tão acelerados. E essa sociedade que a gente está vivendo hoje, irmãos, já estou acabando aqui, mas essa sociedade que a gente está vivendo, ela está arquitetada para não ter mais tempo para pessoas pensarem. As crianças já nascem aceleradas. E os eletrônicos, eles aceleram cada vez mais a mente das pessoas. Aí, vocês já perceberam que a gente não consegue concentrar quase mais? Vai ler um livro, às vezes tem que ler 20 vezes a mesma página para tentar entender, porque quando eu estou lendo, já minha mente foi lá para longe. Aí eu estou lendo,
Daqui a pouco eu estou lá não sei aonde, não sei o quê. Estou lendo, daqui a pouco estou lá no shopping. Estou lendo, estou pagando uma conta. Meu Deus! Como é que a gente consegue ouvir o Senhor com tanto barulho, com tanta aceleração? Não há reino sem o comando do rei. Não há reino com poder sem a voz do rei. A voz do rei precisa ser ouvida por nós. É a voz que levanta mortos. É a voz que acalma tempestades. É a voz que convida os cansados. É a voz que perdoa os pecadores. É a voz que silencia os oponentes. É a voz que repreende o mal. É a voz que ensina o discípulo. É a voz que liberta o oprimido. É a voz que restaura o caído. É a voz que profetiza a vida. É a voz que promete voltar para nos levar. A gente precisa ouvir o Filho. Ouçam. Reino com poder só se manifesta quando a gente consegue ouvir a voz de Cristo. E eu me lembro daquela música, A Voz do Senhor quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Mas eu temo que às vezes o Senhor está falando, mas eu não estou escutando. Como é difícil a gente falar e o outro não escutar. Às vezes eu falo com os meus filhos e depois eu fico bravo, injustamente, né? No meu caso, porque falei baixo e eles não escutaram. O pai não fica confortável quando o filho não ouve a sua voz. Eu preciso aprender a ouvir a voz do Senhor, porque Jesus está falando. O Espírito está falando. Os discípulos tinham uma comunhão tão grande com o Espírito Santo, que Paulo sabia discernir. Ele disse, nós intentamos ir para tal lugar, mas o Espírito nos impediu. Ele sabia que era o Espírito Santo. Por outro lado, ele falou, nós tentamos fazer isso, Satanás impediu. Ele sabia discernir o que era o diabo, o que era o Espírito. Ele sabia ouvir a voz do Senhor. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você ouve a voz do Espírito? Cristo está falando, a Ele ouçam. Talvez eu ouço tantas coisas, mas não ouço o Senhor. Eu quero fechar os meus ouvidos para muita coisa, mas abrir para o Senhor. Para experimentar o reino com poder, eu preciso ouvir a Cristo. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Aqui nós finalizamos a reflexão dessa noite. Dizemos que o reino com poder acontece em nós quando nós somos conduzidos, levados por Deus. Se Ele não leva, não há. Vamos experimentar o reino. Experimentamos o reino quando temos a experiência com a totalidade da palavra. Seja o que for que a palavra vier falar para nós. Quando a palavra disser, saia dessa, saia dessa. Quando a palavra disser, isso aqui é abominável ao Senhor, é abominável ao Senhor. Quando a palavra disser, isto é pecado, é pecado. Quando a palavra disser, vá por esse caminho, vá por esse caminho. É a totalidade da palavra. Porque a totalidade da palavra aponta para Cristo.
não é para outro lado, é para Cristo. Por isso, quando eu leio a palavra, quando eu vejo a palavra, quando eu pratico a palavra, é para conhecer mais a Cristo, porque ela tem que me levar a Cristo. Não há como experimentar a vida do reino com poder sem santidade. E a santidade vem do Filho, que é Ele que está com as vestes brancas, como nenhum lavandeiro no mundo conseguiu deixar. E é esse Cristo que está falando. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui esta noite. Precisamos da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Conduz-nos, ó Cristo amado, a um avivamento. Conduz-nos à experiência do reino com poder. Assim como o Senhor tomou Pedro, Tiago e João e os levou para o monte da transfiguração. Toma a gente. Toma-nos, ó Senhor, e nos leva contigo para a experiência do reino. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a totalidade da tua palavra. Olhar para a tua palavra como um todo, entender a tua palavra, aprender com a tua palavra, descansar na tua palavra, nos alimentar da tua palavra. Ajuda-nos a ter a experiência com a palavra que nos conduz sempre a Cristo. Nós não queremos ficar apenas no conhecimento bíblico, teológico. Nós queremos desembocar num relacionamento profundo com Jesus. Não nos deixa na secura do deserto teológico, mas nos conduz aos manjares, aos oásis da experiência viva com o Senhor. Ajuda-nos a viver a santidade a cada dia. A santificação é importante para nós, é fundamental. Não há possibilidade de vivermos a vida do reino sem a santidade. Ajuda-nos a buscar a santidade, a ter experiências com a santificação. Mostra aquilo que está errado em nós. Tira o pecado do nosso meio. Tira, Senhor, aquilo que desagrada o Senhor da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras. Tira, Senhor, do meio de nós aquilo que não te agrada. Tira, põe fora, limpa, lava, purifica pelo teu sangue. Nós queremos ouvir a tua voz, Jesus. Não queremos ouvir a voz das trevas, não queremos ouvir a voz do mundo, não queremos ouvir a voz do pecado, nós queremos escutar a tua voz. Fala conosco, ajuda-nos a te escutar. Que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música em adoração ao Senhor.